is as intelligent as I know how to say it. How can you think his thoughts and deny his word? And yet claim you're born again. E agora, irmão, irmã, deixe-me dizer isto de modo tão inteligente quanto saiba dizer. Como você pode pensar os pensamentos dele e negar a sua palavra e ainda afirmar que nasceu de novo? Just ask yourself that question. How can you do it? You can't. If you're born again, you got his thumbs. If the mind of Christ is in you, then you are a new creature. Só faça essa pergunta para si mesmo. Como você pode fazer isso? Você não pode. Se nasceu de novo, você tem os pensamentos dele. Se a mente de Cristo está em você, amém, então você é uma nova criatura. aleluia, glória a Deus. Amém, graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, pela graça e misericórdia de Deus, mais uma vez estamos aqui, né? Deus abençoe os irmãos da audiência também, que sempre nos acompanham. Para nós, um motivo de alegria saber que você está aí do outro lado também, cultuando o Senhor conosco. Ficamos em pé, vamos ter uma palavra de gratidão. Soberano Deus, Criador, ó Consumador, Permitidor, Curador, Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós, Deus bendito, falamos esse nome porque é necessário que se diga, porque cremos que através desse nome nós podemos todas as coisas, Pai. E em nome de Jesus Cristo nós abrimos esse culto esta noite, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, que Tu venhas abençoar cada coração que está aqui, os que estão em casa acompanhando e os que depois irão ouvir também, que a Tua graça seja com todos, Pai. Nós pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados, pois entregamos em Tuas mãos, purifica-nos, liberta-nos para esse ato hoje à noite, que nós possamos encontrar, Deus, limpos, prontos para ouvir a Tua essencial, ó Deus, a voz falando nos nossos corações, nos repreendendo, nos redimindo, nos trazendo de volta aquilo, Deus, que foram perdidos durante as eras. E nós cremos que nesse tempo o Senhor está revelando a Sua palavra. Reconhecemos o dia que estamos vivendo, a hora que estamos atravessando e a mensagem do dia. Muito obrigado por mais esta vez, Pai. Continue com todos os meus irmãos e minhas irmãs. Eu oro, peço, pedindo essas bênçãos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentados, irmãos. Vamos cantar em Estou Marchando, número 214. Depois, se houver algum irmão ou irmã que deseja cantar o hino, a oportunidade vai estar aberta, tá ok? 214, Estou Marchando, sempre para a glória. Estou marchando sempre, sempre para a glória. Aleluia, aleluia. Amém. Com Jesus eu quero estar muito brevemente. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra com Jesus, o grande Salvador.
Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Só maior. Se os irmãos me acompanhar, tem liberdade. Um dia Cristo voltará ao acender o prometer, do modo que subiu virá. Há de vir em Jesus o povo seu. Glória a Deus. Muito breve, sim, Jesus virá e alegre ouvirá seu povo. Velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá e o poder consolador aos fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando-os todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. O gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Glória a Deus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós diremos: ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá e alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Muito breve, sim, Jesus virá e alegre ouvirá seu povo, velando-os todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Amém. Glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe José. Cantar com o coração, com a alma, é assim mesmo. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Mais um. Logo em seguida nós vamos cantar o 316. Não, 318. 318. A mensagem real.
18. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino além do céu, vem em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, e os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor em meu. Reconciliai-vos já com Deus. Deus mandado está, e o homem pecador, arrependido já, se chega ao Salvador, pois quem o receber, no reino vai viver. Vem em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, e os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor em meu. Reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que o lar celeste tem, a bênção pra mortal, o gozo eterno além, ali só há prazer, vos manda bem dizer, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor em meu. Reconciliai-vos já com Deus. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa. Ainda bem, né? Está chamando a reconciliação, a santa convocação, né? Através do seu grande e poderoso Espírito. Vamos mais louvor. 207. Perto do meu Redentor. Desejo estar em um lugar muito perto do meu Redentor. Ali eu posso descansar, por seu amparo e seu amor. Muito perto do meu Redentor.
Escritura. Vamos ler apenas um versículo do livro do profeta Isaías, capítulo 55. Melhor 53, né? Isaías 53. Uma pequena introdução, nós vamos continuar ouvindo a mensagem. Reconhecendo o seu dia, a sua mensagem a partir do parágrafo número 106. Vamos lá? Isaías 53, verso 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? É uma pergunta, né? Que Deus, Pai Celestial, soberano e eterno, vivifica essas palavras em nossos corações e pedindo que o Senhor possa abrir toda a nossa mente, que nós possamos dedicar nossas vidas enquanto estamos aqui, Deus, diante daquilo que é eterno, que é a Tua palavra, Senhor, a qual a palavra diz para cada um de nós passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Tudo com um propósito debaixo do céu. Deus, mais uma vez, por graça e misericórdia, o Senhor nos permitiu viver para estar diante desta voz. Ajude nossos corações. Cada irmão, cada irmã, mesmo de casa, sintam, ó Deus, a presença do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentados, irmãos. Muito bem, irmãos. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, né? Nós sabemos e entendemos que todos aqueles que amam a palavra de Deus, amam ao Senhor Jesus, ela é uma pessoa abençoada, né? A Bíblia diz que os seus profetas sereis prósperos. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Mas quem deu crédito à nossa pregação, hein? Sabendo que estamos reconhecendo o dia e a mensagem, mas quem está dando crédito a essa mensagem? Agora, está dando crédito não é só saber que ela existe, está dando crédito a viver a mensagem, né? A Bíblia diz nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o Evangelho é a palavra, é o pão da vida para nós. Então, quem deu crédito à nossa pregação? Sabemos que se Acabe tivesse dar crédito à pregação de Micaías, veja só, irmãos, a coisa seria diferente, né? O quadro nós vamos ver hoje à noite. Mas como Deus tem um propósito em tudo, e não adianta o homem manipular, manivelar nada, você não precisa se esforçar em nada. A única coisa que tem que se fazer no sentido é ser uma pessoa dedicada nas mãos de Deus, entregar suas vidas. As demais coisas ele vai se encarregar, né? Mas se Acabe tivesse dado crédito, tivesse ouvido o que o profeta tinha dito, né? Micaías tinha dito, mas ele não pôde fazer isso. Ele estava afiliado aos chamados profetas do dia, que são 400 homens que comiam na mesa dele. Então eles, pelo seu bel prazer, profetizaram a favor, né? Quando Micaías foi totalmente contra. Mas essa mensagem também é contra os sistemas, né? Contra as coisas que os homens fazem, por isso que muitos não gostam. Por isso está uma pergunta hoje ainda, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem está dando crédito ao que foi pregado pelo Espírito de Deus? Muitos dizem estar dando crédito, mas o profeta diz como que uma pessoa que tem o Espírito Santo pode rejeitar o que o Espírito Santo pediu que fizesse. Não tem como uma pessoa dizer que crê em Deus e estar manipulando as coisas de Deus, rejeitando a Deus, né? Mas todos aqueles que realmente creem em Deus e têm a graça de Deus, recebem o Espírito de Deus, o qual qualifica também dentro da Escritura, dentro do mover de Deus, né? Que coisa maravilhosa para nós. E não é para quem quer, nem para quem corre, mas para quem Deus se compadece, né? Acabamos de ver domingo também, não é por força nem por violência, ou foi terça, não me lembro mais, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tem tantas pessoas boas que até se esforçam por essa mensagem, mas tudo tem um tempo determinado, né? Enquanto os outros têm até facilidade e rejeitam a mensagem. Mas é assim mesmo, e Deus sabe onde está o eleito, e Deus está tratando com cada um deles. Por isso nós ficamos tranquilos, porque Deus é que une, é que liga, que dá a estrutura para cada junta e medula do nosso
corpo espiritual, né? Graças a Deus, tudo certo? Então vamos começar a ouvir a mensagem, continuar no parágrafo 106 em diante da mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Deus abençoe a todos, uma ótima programação a todos nós, no nome de Jesus Cristo. Se as denominações da igreja hoje pudessem ao menos reconhecer por que estão sendo condenadas, e seus membros estão fugindo delas, como Israel para fora do Egito, se as denominações ao menos parassem de condenar essas fitas e as ouvissem. E você, pregador, ouvindo esta fita, ouça. Se você ao menos reconhecesse a hora em que está vivendo, se ao menos reconhecesse o sinal do tempo, você veria por que o povo está fugindo dessas denominações. O Espírito do Senhor chamando. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se meu Pai não o trouxer. Amém. Todos que o Pai em tempos passados me deu, virão. Amém. Como uma pequena mulher junto ao poço e o sacerdote. Quão diferentes eles eram. A Escritura está na parede de hoje novamente. Verdade. Eles a veem, porém não a reconhecem. Se os judeus tão somente tivessem reconhecido o sinal prometido do seu Messias, conforme o seu último profeta. Malaquias 3 disse: eis que eu envio o meu anjo diante da minha face, e ele preparará o caminho. Eles afirmavam estar esperando por ele. Que paralelo exato com hoje. Eles afirmam que estão esperando algo acontecer. As igrejas estão todas orando e jejuando, e dizendo: agora vamos orar, vamos nos reunir. Temos de ter uma grande coisa que aconteça. Sabemos que há algo grande por acontecer. A igreja tem de se aprontar. É sobre isso que estão orando. Era a respeito disso que estavam orando lá. E lá veio João Batista, porque ele rejeitou seus seminários, porque ele fez contrário ao que seus pais tinham ensinado. Ele saiu do deserto sem instrução. Ele saiu sem o colarinho clerical deles, como seria dito hoje. Ele saiu sem um montão de teologia, mas ele veio sabendo da promessa de Deus que era para ele anunciar o Messias. Amém. Amém. Ele disse: ele está no meio de vós agora. E pensaram que ele estava louco, porque não veio de suas escolas. A Escritura estava na parede e eles não o souberam. Afirmavam estar esperando tal pessoa vir, e ele estava bem no meio deles, e não o reconheceram, ainda que dissessem que o
estavam esperando. Bem semelhante como os judeus, em que eles estão como os gentios, como deles, porque está profetizada a mesma coisa. Afirmavam estar esperando por ele. Mas as denominações agora na gentia era de Laodiceia estão tão cegas quanto eles estavam. Porque o que está profetizado que estaria? Tem de acontecer. Se Israel apenas pudesse ter reconhecido o seu sinal, eles teriam sabido que o tempo da aparição do Messias estava próximo. Se tivessem reconhecido, vocês sabem, os discípulos disseram isso a Jesus. Porque dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus disse: Elias já veio e não o conheceram. Ele já esteve aqui e já o mataram. Fizeram exatamente o que a Escritura disse que fariam. Se eles apenas tivessem reconhecido que aquele fanático que condenava todas as coisas dúbias que eles faziam, que condenava tudo o que estavam fazendo, ele disse: hipócritas, não começai a serpentes traiçoeiras, geração de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Não comeceis a pensar de vós mesmos: temos por pai Abraão, temos isto, aquilo ou aquilo mais, porque vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não comecem a pensar que vocês têm o Concílio Mundial à vossa mão e têm os membros mais bem vestidos disso. Deus pode de ratos de dedo por aqui suscitar filhos para cumprir a sua palavra. Prostitutas, mulheres de rua, bêbados, jogadores, ele pode fazer isso. Ele ainda é Deus. Denominações cegas, como o cego de Israel, ambos profetizados estarem dessa maneira. Estou lhes mostrando paralelos até que chegue a esse ponto a que quero chegar agora. Cegos, como as denominações dos gentios da era de Laodiceia estão cegas hoje, como estavam então. A era de Laodiceia deve receber uma mensagem. Malaquias 4 disse que eles receberiam, mas o que estão esperando? Nossa denominação produzirá isso. Se isso não vier através de nós, os batistas, os presbiterianos, as assembleias, a unidade, se nós não produzirmos isso, não é verdade. A mesma coisa fizeram naquele dia. E veio e foi, e não o souberam. Eles não o reconheceram, ainda que tenha cumprido toda a palavra. Jesus disse: fizeram-lhe como queriam que se fizesse. Assim, para o Filho do Homem, ele seria rejeitado. Agora notem, a mesma coisa agora nos dias gentios, conforme as Escrituras prometidas em Malaquias 4. Porque Jesus disse: toda a Escritura é inspirada e nem um pouquinho dela pode deixar de se cumprir. Não há maneira de impedir que a Escritura se cumpra. Tudo tem de se cumprir. E Jesus disse que aconteceria, e aqui vemos que aconteceu. Nós vemos restaurar, porque nesses últimos dias, vocês, irmãos denominacionais, ouçam restaurar a festa pentecostal original, como ela foi no princípio. Assim ela será restaurada antes que a trombeta da festa de Israel soe. Tem de ser restaurada, tem de haver algo para fazê-lo. Malaquias 4 disse que restauraria a fé dos pais aos filhos. O que aconteceria se Israel tivesse reconhecido o sinal prometido do seu Messias? Eles não teriam estado onde estão hoje, mas por que não o fizeram? É lamentável. Por que não o fizeram? Porque Deus disse que não o faria. Quantos creem nisso, digam amém. Amém. Deus disse que não o faria. E é o mesmo Deus que disse na era da igreja de Laodiceia que isso aconteceria. E aqui está diante deles. Como eles podem fazer qualquer coisa além de fazer isso? Se apenas reconhecessem o sinal prometido do Messias, o sinal do Filho do Homem,
Ele vem em nome do Filho do Homem. Agora, ele estava no decorrer da era pentecostal, no Espírito Santo, Filho de Deus. Agora, próxima coisa é o milênio, o Filho de Davi. 3 filhos, o mesmo Deus, o mesmo Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus, Filho de Davi, Filho de Deus. O Filho de Davi, Filho do Homem, Filho de Deus, é o mesmo Deus o tempo todo, só que em 3 diferentes obras de ofício. Assim, Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 deuses, mas o mesmo Deus em 3 dispensações, 3 obras de ofício, como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como hoje, cegos tradicionais como estavam então, tradicionalmente cegos, eles não veem isto, porque não podem ver, eles nunca verão. Lembrem-se, isso é assim diz o Senhor. Diz, porque o irmão está dizendo isso então, do mesmo modo que João disse, do mesmo modo que os demais disseram. Há um que destoa aqui e ali e tem de ser tirado. Ó ovelhas de Deus, ouçam a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A mulher junto ao poço reconheceu o seu dia pelo sinal do Messias. Ela estava em má condição. Ela não queria perder tempo com aquelas velhas igrejas da maneira que estavam fazendo. Elas estavam vivendo de todas as maneiras. E as coisas que estavam fazendo, ela não cria naquela bobagem. Mas ela sabia que um dia viria a pobrezinha lá, a caminho do poço. Ela encontrou aquilo que estava procurando, quando ele começou a lhe revelar o segredo do seu coração. Contou-lhe o pecado em que ela estava vivendo. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Agora, eles não tinham tido por 400 anos. Disse, vejo que és profeta e sei que quando o Messias vier, ele fará estas coisas. Ele disse, eu o sou. Ela reconheceu, não houve mais dúvida. Como podes provar isso? Já estava provado. Quando o Messias vier, isso é o que ele fará. Bem, se ela pôde reconhecer pelas Escrituras, não podemos nós reconhecer as luzes do entardecer e o sinal de hoje? Sabemos que quando o Messias vier, ele nos mostrará todas essas coisas. Ele nos dirá, ele disse, eu que falo contigo, eu o sou. Amém. Não perguntou mais. Lá se foi ela e contou ao povo, vinde e vede, aqui está ele. Não havia mais dúvida para ela. Estava decidido, porque ela reconheceu o dia em que estava vivendo. Ela reconheceu. Assim reconheceu Natanael, um grande hebreu, quando viu aquele sinal do Messias que estava prometido lá. Não importava quantos sacerdotes, quantas coisas mais. Porque isso fez, inquietou os sacerdotes, ver aquelas pessoas deixando as igrejas e indo. Ele disse, se algum de vocês frequentar a reunião dele, será excomungado. Nós o lançaremos imediatamente fora da denominação. Assim é hoje. Nós o lançaremos fora da organização se frequentar a reunião. Lembram-se do homem cego? O pai e a mãe nem puderam responder. Eles estavam com medo, porque eles disseram qualquer um que fosse ver Jesus ou frequentasse suas reuniões seria excomungado. Mas aquele homem cego podia falar por si mesmo. Aquele que outrora fora cego podia então ver. Eu que outrora fui cego, posso agora ver. Eu que não conhecia estas coisas, isto me foi dado a conhecer pelo Espírito Santo. Soltem denominações, porque eles virão de qualquer maneira. Quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Natanael reconheceu, ele soube exatamente com as verdades escriturísticas de Moisés, palavra indicada. Moisés sabia que aquela era a promessa do dia, porque era escriturística, não importava como estranha. Ele disse, quem eu posso dizer a eles? Eu lhes direi que vi uma luz aqui no deserto. Como posso lhes dizer agora que havia uma luz aqui distante e que esta luz me disse para ir lá?
Ele disse: certamente, Moisés, eu serei contigo. E não somente, ele não se mostrou lá no Egito, somente por milagres e sinais, mas quando ele estava com todos reunidos, apareceu-lhes novamente e vindicou o ministério de Moisés diante dos eleitos e chamados a sair. Quando aquele profeta os tinha desprendido daquela nação e levado a certo lugar, então a coluna de fogo apareceu novamente e no topo do monte Sinai. Comparem isso com hoje. Amém! Louvado seja Deus! É mais do que vida para mim. E minha idade começa a avançar e vejo a hora da vulgaridade e imoralidade alastrando-se pelas nações e coisas tais. Então olho para trás e vejo o que aconteceu. Meu coração salta de alegria, sabendo que após algum tempo esse tabernáculo terrestre de habitação será desfeito, mas tenho um esperando a lei. Amém. Estou tentando tirar um povo, tirá-los destas coisas e coisas, tirá-los para lhes mostrar pelas Escrituras que Deus se encontra aí com uma vindicação da coluna de fogo, porque centenas e milhares têm visto, e até mesmo foi fotografada antes com uma câmera vez após vez para provar isto. Personificadores se levantam, certamente tende a acontecer. Personificadores se levantaram no dia de Moisés e fizeram a mesma coisa. Deus disse: separa-te, Moisés, não fiques em volta deles, eu os engolirei. E o mundo os apanhou. É assim hoje. Voltam direto para o mundo. Exploração de dinheiro e tudo mais. Estão vendo? O sinal escriturístico de Moisés. Ele era aquele grande profeta de Deus que foi lá para libertá-los. E eles reconheceram isso. Eles reconheceram o sinal. Ele foi a exata promessa escriturística vindicada. Jesus foi essa promessa da Escritura vindicada à mulher. Ou ele foi a interpretação. Jesus foi a interpretação da Escritura. Sua própria vida interpretou a Escritura. Não vem a mensagem da hora? Conseguem reconhecer onde estamos? A própria mensagem da Escritura interpreta para vocês a hora em que estamos vivendo. É a interpretação. Jesus disse a Israel: se tu somente tivesses conhecido o teu dia. Certa vez, sentado no Monte das Oliveiras, ele olhou e disse: Jerusalém, ó Jerusalém. Ele chorou. Ele olhou para baixo, ele viu. Não em qualquer comparação, talvez a maneira, a outra noite, a outra manhã, aproximadamente às 10 horas, quando vi essa igreja prostituta no fundo do seu coração, você sente o Espírito Santo derramando lágrimas. Jerusalém, oh Jerusalém, quantas vezes quis cobrir-te, porém o que fizeste? Mataste os profetas que eu te enviei. Tu os assassinaste. E as mensagens que têm sido enviadas à igreja hoje foram assassinadas por seus dogmas denominacionais. A Escritura foi assassinada por seus dogmas. Jesus disse: se somente tivesses conhecido o teu dia. Porém, está longe demais agora, é tarde demais agora. Assim é com as igrejas. Eu, de fato, creio de todo o coração que ela está além da redenção. Não importa o que você queira pensar acerca disso, é a sua própria opinião. Esta é a minha. Estão vendo? Vocês não têm que ter a minha opinião, mas eu creio que ela está além da redenção e tem estado pelos últimos 5 ou 6 anos. Eu me lembro, vocês se lembram de Chicago? Observem o que aconteceu desde então. E observem continuar acontecendo. Estão vendo? Lembrem-se, meu nome está diante disto, está fixado aí. É assim diz o Senhor. Vejam se ela não cair. Continua. Olhem em 1933, como disse que as mulheres agiriam nestes últimos dias. Como disse que as pessoas, como Mussolini, como ele chegaria ao seu fim.
como Hitler chegaria a um fim misterioso, como os 3 ismos se tornariam comunismo, como as máquinas viriam parecendo um ovo e como as mulheres usariam vestuário e se pareceriam com um homem, até mesmo suas roupas de baixo, e finalmente chegariam a pôr folhas de figueira dessa maneira sobre si. Como um ato imoral, como elas agiriam neste dia, veja o que elas têm feito, e está bem em frente de vocês então. Se as mulheres cristãs apenas pudessem, as supostas mulheres cristãs, tão somente pudessem reconhecer que o espírito imoral sobre elas é do diabo, para fazê-las cortar o cabelo, o diabo é a única coisa que faria isso. Isso é contrário à palavra de Deus para você, exatamente como foi no jardim do Éden. O que elas fizeram? Se elas apenas pudessem reconhecer, elas tentam dizer, aquele pregadorzinho santo, falador, dizendo, não sou eu não estou lhe dizendo o que fazer, só estou citando a palavra. Se elas tão somente pudessem reconhecer que é um demônio, elas se chamam de cristãs. Jesus disse, como podeis chamar-me Senhor e não fazer as coisas que eu digo para fazer? Elas não podem ser cristãs, eu não sou o juiz delas, mas só estou dizendo o que a palavra disse. Como podeis chamar-me Senhor e então não fazer as coisas que eu disse para fazer? E a palavra inteira aqui é a revelação de Jesus Cristo. Como me chamais Senhor? Se elas apenas pudessem reconhecer que é o diabo, um espírito imoral, ótimas mulheres aí. Acho que este é o lugar mais vulgar que já vi na vida. Jeffersonville, Indiana, quanto a mulheres nuas. Estive em Hollywood, estive por toda parte, estive no mundo todo, e vi todos os tipos de imundície. Vi em Paris, vi na Inglaterra, que é a principal de todas elas. Acho que a Inglaterra seria afundada algum dia debaixo do oceano. Ela merece imundície, sujeira, fútil. Essa é a fossa imoral do mundo, o povo mais não escriturístico e negador que já vi na vida. Ela se tornou isso porque rejeitou a verdade. Billy Graham disse que teve de tirar a esposa dos parques. Coisas sexuais acontecendo entre homens e mulheres, rapazes e moças, bem ali no parque, publicamente. Ela se tornou uma fossa, assim se tornou a França, assim se tornou todo o resto do mundo, e assim se tornaram os Estados Unidos, tornando-se líder de todas elas. Vejam hoje, fazem-nas cortar o cabelo, usar shorts, calça comprida, fumar, e chamando-se de crentes. Você não percebe, irmã ou mulher, quero dizer, perdoem, não minha irmã quem faz uma coisa dessas. Não percebem que é o diabo? Mas o que, como os judeus de antigamente, vocês não crerão na palavra vindicada quando ela é provada a vocês. Vocês se prendem às suas tradições denominacionais e dizem que está tudo bem. Vocês falam em línguas, dão pulos, cantam no espírito e cortam o cabelo. Poderiam imaginar uma cristã fazendo isso? Tenho visto demônios, tenho visto feiticeiros, tenho os visto falar em línguas e interpretar, dar pulos e dançar no espírito, beber sangue com a caveira humana e amaldiçoar o nome de Jesus Cristo. Vocês dizem, eu pertenço à igreja, aleluia, glória a Deus. Pertencem a quê? A igreja é a palavra, e a palavra diz, é uma vergonha vocês fazerem isso. Bando cego de fariseus, conduzindo esses pobres filhos para o inferno dessa maneira, porque tem medo de perder o ganha-pão e de ser expulso da sua denominação, se começar a fazer algo acerca disso. Que vergonha, hipócrita! Tenha vergonha disso, vendo a mora se aproximando assim e se desvia por suas tradições da palavra de Deus. Como ousa, cego! A Bíblia não diz que vocês estariam cegos,
não podem compreender que estão cegos, a Bíblia diz que estavam e estão nus, miseráveis, desgraçados, cegos e não o sabem. Quando acham que tem a maior igreja da cidade e fazem isso, aquilo ou aquilo mais, e a Bíblia diz que estão pobres o tanto quanto possam e estão cegos, e ele ainda está à porta tentando lhes vender colírio, não vendê-lo a vocês, mas dá-lo a vocês. Eles se recusam a recebê-lo. Cumprem a Escritura. Em que dia vocês estão vivendo, povo? Vocês reconhecem a hora? Reconhecem o sinal? Se tão somente pudessem perceber essas mulheres que isso é o diabo, é um demônio indecente em nome de religião. Ele sempre foi assim. Ele vem a todo profeta, ele vem a todo sábio, ele até mesmo veio a Jesus Cristo como uma pessoa religiosa. E a Bíblia disse que ele seria tão semelhante nos últimos dias, até mesmo pentecostais, e enganariam o próprio escolhido procedente dessa igreja pentecostal, se fosse possível. Outros, ele disse, porque estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos há que a encontrarão. Porque como aconteceu nos dias de Noé, em que 8 almas se salvaram, assim será na vinda dos filhos do homem. Pensem nisso. Em que dia estamos vivendo? Vocês reconhecem a hora, reconhecem o dia? Estou tomando muito do tempo de vocês, porém tenho mais alguns minutos. Estão vendo? Fazendo-os cortar o cabelo, bem, elas dizem, nossa igreja não dá atenção a isso. Sabem por quê? Estão cegos, não faz mal cortar o cabelo. A Bíblia diz que faz. É até indecente que você chegue a cortar o cabelo e ainda ore. Você diz, bem, uma mulher deve estar coberta, e a Bíblia disse que seu cabelo é sua cobertura, não o chapéu. Seu cabelo, e se Moisés dissesse, tirarei meu chapéu no inverno dos meus sapatos, não teria funcionado. Deus disse sapatos, e Deus quis dizer sapatos, ele disse cabelo, não chapéu. Glória a Deus. Glória a Deus, ele gostou disso, tenho certeza. Louvado seja Deus. Ele quer dizer exatamente o que diz. A Escritura não é de particular interpretação, não significa apenas para a sua denominação, significa exatamente o que ela diz, e ele é o intérprete. Dizem, conheço uma mulher que faz isso, não importa o que você conheça, conheço o que Deus disse a respeito, faça como quiser. Se apenas pudesse reconhecer o que é isto, dama, se apenas pudesse reconhecer, ou mulher, não dama. Vi uma placa voltando do Blue Boar lá, creio que fica na rua 5, lá, uma cervejaria, dizia mesas para damas. Eu simplesmente parei ali e disse, vocês nunca tiveram uma. Uma dama não entra em tal lugar. Uma mulher poderia, mas não uma dama. Notaram que a queda do mundo começou com a imoralidade de uma mulher? Sabem que é para terminar da mesma maneira a imoralidade da mulher? E a igreja é representada por mulher? A igreja é uma mulher espiritualmente falando. A noiva também é uma mulher espiritualmente falando. A imoralidade da igreja, como ela tem feito, olhem as visões, olhem as coisas, vejam até mesmo as visões que Deus dá, e essa visão é verdadeira. Tenho minha Bíblia sobre meu coração para vocês que estão ouvindo a fita e a audiência para ver. Eu vi isso. O Deus Todo-Poderoso sabe que é a verdade. Nunca soube disso até agora mesmo. Lá está ela, nua e não o sabe. Ela estava simplesmente se divertindo. Aí está. Mas quando aquela pequena noiva apareceu, era diferente. O alfa e o ômega. O diabo faz isso. Mas como os judeus de antigamente, quando vem a palavra, Jesus disse aos seus, ele disse isso aos seus discípulos.
Examinai as Escrituras. Vós sabeis que estáis confusos a respeito de mim e do meu ministério. Examinai as Escrituras. Vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas de mim testificam. Elas vos dizem qual é a minha mensagem. Se não podeis crer em mim, crede nas palavras que Deus vos está interpretando. Não queremos que este governe sobre nós. Temos nossos próprios sacerdotes e assim por diante. Façam isso então. É tudo que pode ser dito. É tarde demais de qualquer maneira. Estão vendo? Tradições denominacionais que dizem que está bem. Eles escutam isso. Eles preferem ouvir. Vocês têm na palavra do homem mais do que na palavra de Deus. Elas não reconhecem. As igrejas hoje não reconhecem 2 Timóteo 3. Se vocês vejam alguns de vocês anotando as Escrituras. Agora, estas são as Escrituras que eu estou citando direto daqui, onde, se acontecer de alguém chamar minha atenção sobre isso, ou me desafiar quanto a isso, eu posso lhes mostrar a Escritura a respeito. Estão vendo? Eles não reconhecem 2 Timóteo 3, onde disse que nos últimos dias os homens seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e sem amor para com os bons noiva. Vejam, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque este é o tipo que irá de casa em casa e conduzirá mulheres nécias levadas de várias concupiscências, que nunca aprendem ou nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nunca elas não chegariam e não chegarão. Deus disse que não. E fariseu cego não consegue ver. Não estou com raiva, só estou cravando o prego e dobrando a boca. Não pouco as igrejas reconhecem isso. As mulheres não conseguem compreender. Elas devem, mulheres nécias levadas de várias concupiscências. Hollywood, todo esse tipo de coisa, cabelo curto, usando shorts, usando maquiagem, todo esse tipo de coisa que é indecoroso. Sabiam que a mulher desempenha um grande papel nos últimos dias? Sabiam que a Bíblia disse que aqueles que escaparem desta grande condenação serão um formoso renovo perante o Senhor? Algum dia chegarei a isso, temendo o Senhor quanto a isso, para vocês, mulheres, para que saibam o que Deus pensa da mulher que realmente escapar desta condenação deste dia. Disse que ela seria formosa. Ouvi uma mulher outro dia rindo de uma jovem, um bando de mulheres seminuas, com a moral mais baixa que uma cadela, rindo de uma mulher idosa de vestido comprido. Ouça aqui, você mulherzinha pervertida, ela tem algo de que você nada sabe. Ela tem moral, você nem mesmo sabe o que é esse nome. Você ia perder o dedo quase. Você nem mesmo sabe a diferença entre o certo e o errado. Ela sabe. Ela tem algo oculto no coração de que você nada sabe. Você perdeu isso. Nunca pode encontrá-lo. Não a chame de antiquada e assim por diante, dessa maneira. Ela conhece algo de que você nada sabe. Ela tem oculto no coração tesouro de decência. Você não sabe uma palavra disso. Sua mamãe a criou dessa maneira. Seu pastor permitiu. Isso mostra a posição dele. Estou pregando sobre ele aqui mesmo agora. Está vendo? Estão vendo onde vocês estão? As igrejas? Jesus disse: toda esta escritura tem de se cumprir. E se cumpre. Notem, como Janes e Jambres também resistiram a Moisés, ele acompanhará alguns deles. Não, agora, ele não está falando acerca de metodismo, batismo, aqui. Eles estão fora de cogitação. Estão vendo? Mas como Janes e Jambres resistiram a Moisés e Arão, assim resistirão eles, homens réprobos de entendimento quanto à verdade.
tendo sido pervertidos a dogmas e ensinos da igreja em vez da Bíblia. E então Janes e Jambres podiam fazer qualquer coisa que Moisés podia. Veja, como Jambres, estão vendo o paralelo aí? Como Janes e Jambres resistiram Moisés, assim fazem estes homens réprobos de entendimento quanto à verdade. Resistem a ela, não a querem ter em sua proximidade, nem querem cooperar com ela, não querem ter nada a ver com ela. Mas, disse, será manifesto o seu desvario. Quando essa noiva tomar sua posição e subir aos céus, será dado a conhecer, não se preocupe, como Moisés, quando ele levou os filhos de Israel e alçou o voo do Egito, e o Egito afundou. Muito bem, Jesus disse, toda a Escritura é dada por inspiração, portanto, toda a Escritura tem de ser cumprida. Quando ele perguntaram-lhe, disseram, tu te fazes Deus a ti mesmo. Ele disse, mas na vossa própria lei chamais aqueles profetas a quem a palavra do Senhor veio, vós os chamastes deuses, e eles são. Disse, então como podeis condenar-me quando digo que sou filho de Deus? Todas estas escrituras são dadas por inspiração. Tudo isso tem de se manifestar, tudo isso tem de se cumprir. Vejam aí, eles estavam tão cegos, estavam tão envolvidos com a palavra do homem, em vez de estarem envolvidos com a palavra de Deus. Isso é o que faz as mulheres fazerem isso. Isso é o que faz os pregadores fazerem isso. Eles estão ocupados com um bispo em vez de Jesus, estão ocupados com isso, com sua riqueza, uma grande congregação. Vejam se sou popular. Tirem as pessoas de fora de Jeffersonville, com o grupinho que está aqui de Jeffersonville, tirem-os de fora de Jeffersonville, desse tabernáculo esta manhã, eu não teria, ou teria meia dúzia a quem pregar. E é isto, ela é formada de todas as partes do país, de Nova York, de Massachusetts, a Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama e ao redor do país. Eles estão se reunindo. Amém. Amém. Foi isso que ele disse. Haverá luz no entardecer. Amém. Glória a Deus. Eles não conseguem reconhecer a luz do entardecer. Esse é o problema. Ela simplesmente não a reconhece. Ela está cega demais. A Bíblia disse que ela estava. A Rússia somente recebeu o seu lugar no mundo, a ciência, há não mais de uns 40 anos. Você sabe, quando a Primeira Guerra Mundial começou, eles ignoraram a Rússia. Irmão Roy era apenas um bando de ignorantes, grandes siberianos, rosto coberto de barba, e não distinguiam a mão direita da esquerda. Isso mesmo, a Rússia. Porém, ela reconheceu o seu lugar. Ela teve de fazê-lo para cumprir a Escritura. Vocês conhecem minhas profecias, o que eu disse que aconteceria, como todos eles se juntariam no comunismo. Agora, ela lidera o mundo em ciência. Estamos muito atrás dela, todo o resto do mundo está atrás dela. Ela está na liderança. Ela reconheceu que também tinha inteligência. Noé, o homem tem os mesmos 6 sentidos que tinha há 6.000 anos. Há 6.000 anos, com os sentidos que tinha, ele tinha contato com o seu lar terrestre e servia a Deus. E agora, nos últimos 75 anos, esse homem progrediu do cavalo e a charrete à astronauta. Por quê? Ele se desviou da sua fé em Deus e a transferiu aos seus sentidos e à sua habilidade como ser humano. Notaram? Ele parou de confiar em Deus. Ele confia em si mesmo. Amém? Graças a Deus, vamos cantar sublime graça. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido
abençoe a todos. Alguém perguntou ali, né? Aí escrevendo ali. Cadê o pastor da igreja? O pastor está aqui. Amém? Hoje, preletor, o Espírito Santo de Deus, através do profeta, e nós assentamos. Todo verdadeiro homem de Deus deve também assentar com a congregação e ouvir com grado a voz do Senhor. Então, alguns estão aqui juntos, eu estou na porta e estou acompanhando também. Amém? Deus abençoe a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, que sempre nos acompanham, por nós um motivo de alegria, né? Que bênção saber que você está aí também acompanhando. Não somente isso, mas observando, procurando também viver o que diz a palavra do Senhor, né? Mas reconhecendo o dia, reconhecendo a mensagem, são poucos que estão fazendo isso, mas o verdadeiro filho reconhece, amém? A voz do bom pastor, ele reconhece a palavra revelada desse dia e não tem nada que vai tirar isso, porque é Deus que revela, amém? Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer aos irmãos da audiência. Aqui temos Virginia Afonso, Tatiana Norberto Família, Paula Martins de Família, Paulo Rodrigo Branco, também Lúcia Ribeiro. Deus abençoe. Estamos sempre às terças-feiras, né? Às quartas também, quinta, como hoje, aos domingos, né? E o primeiro sábado do mês também estamos aqui para a Santa Ceia, que vai acontecer não no sábado próximo, mas no outro sábado. Observamos também a Santa Ceia do Senhor, que será no sábado, que é o primeiro sábado do mês, né? Depois voltamos para o domingo normal, tá bom? Mas quando tem sábado, nós não temos o culto no domingo. Mas graças a Deus por tudo. Fiquemos em pé, vamos ter uma palavra de agradecimento a Deus. Sempre oramos pelos outros, irmãos, doentes, enfermos, muitos pedidos de orações no grupo de oração e vamos interceder pelos outros. Amém? Vamos orar. Amado Senhor, Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos por esta voz tão tremenda, a qual faz uma separação das virgens nécias das prudentes, Senhor. Nós queremos fazer parte desse ramalhete de flores do Senhor, e nesse momento, nessa hora undécima, o Senhor tem se manifestado através do seu porta-voz, ó Deus, a voz de águia, com o seu olho aguçado, procurando pelos fiéis. Deus, quando tudo estiver terminado aqui, Pai, tudo estiver concretizado, o Senhor então voltará a tratar com o Senhor Deus, e depois nós sabemos que tudo virá ao seu fim, Senhor. E nós cremos, Pai, de coração em todas as tuas promessas. Portanto, abre nosso entendimento para compreender as Escrituras. Ó Senhor, no nome de Jesus Cristo pedimos que o Senhor leve-nos em paz, cuide dos seus filhos, das tuas filhas. Obrigado por termos atravessado mais esta semana. Estamos chegando aí fim de semana e a tua graça sustentou. Até aqui podemos dizer, Ebenezer, abençoe a todos. Ó Deus, levando para os seus lares, abençoados por ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe os que nos acompanham. Né? Até a próxima. Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos.